foi um dia assim, que nunca mais vai sair na minha mente. Tratamos de enterrar meu filho. Veio uma ordem que era para enterrar no mesmo dia. Eu falei, não, meu filho vai ter velório. Porque a maioria dos meninos não teve velório. Eu falei, meu filho vai ter velório. Meu filho era um cidadão, meu filho vai ter velório. E fui no velório do meu filho, várias viaturas cantando pneu, tentando intimidar, carro preto. Mesmo assim, dopada, eu vi tudo. Né? No dia seguinte, antes de enterrar meu filho, chega um rapaz na porta do velório e falou assim, quem matou seu filho foi a PM. Ele morreu em cima do Morro da Nova Cinta. Quem matou seu filho foi a PM. Eu sou irmã de uma grávida de 9 meses que foi morta também. Ela morreu primeiro de que seu filho. Ela foi morta, mataram ela e o marido. Então, ela foi enterrada primeiro de que meu filho e depois nós executamos meu filho. Mas no velório do meu filho, foi aonde que começou a desenrolar o quebra-cabeça. Um dos meninos vieram e falaram que o meu filho... acabou a gasolina da moto dele na subida do morro. Meu filho foi no posto tentar colocar gasolina na moto. O posto estava fechado, mas tinha circuito de câmera de monitoramento. E disse que quando ele chegou no posto para auxiliar meu filho, porque o posto estava fechado, tinha 2 viaturas. Foi ele que contou que tinha 2 viaturas da polícia abordando meu filho e espancando meu filho. E falou no final, assim, meu filho gritava que era trabalhador. E eles falaram, morreu, você é ladrão. Quando eu saí do hospital, eu falei pro meu marido, eu quero ir atrás daquela mãe que eu vi na televisão. Ele, como? Eu falei assim, tá teu jeito, eu quero. E ele começou a perguntar, e até que ele achou o irmão dela. O irmão dela deu o endereço e eu fui na casa da Edinalva. Ela morava próximo da minha casa, eu não conhecia. Quando eu cheguei na casa dela, ela não tava. Aí a filha mandou buscar ela veio. Quando ela entrou, ela falou assim, você tá sentindo cheiro de flor? A minha casa só sente cheiro de flor. Eu falei, Nalva, vamos, Nalva, lutar. Porque eu conheço a justiça. Me enganei. Ela falou, vamos. Nós fomos atrás da segunda mãe, que saiu no jornal. A gente não sabia onde ela morava, entramos por dentro das favelas, ninguém queria falar nada. Conversamos com uns meninos, né? Eles também não queriam quando a gente falamos que nós éramos mãe de vítima. Aí daquela situação toda, eles me indicaram assim por alto onde que morava a Vera Freitas e nós fomos atrás. E quando chegamos lá, foi uma dificuldade para achar, mas nós achamos. Falamos para ela assim, vamos lutar junto? Ela falou, vamos. Eu falei, queria saber da grávida, porque a gente sabia que tinha uma grávida de 9 meses que tinha morrido. Aí ela falou assim, meu filho tem uma namorada que conhece dos baile funk, a Ana Paula. Essa que morreu, grávida de 9 meses. Vamos lá, Débora? Eu falei, vamos. Aí nós fomos na casa da Vera Gonzaga. E chegamos lá, a Vera muito assustada, muito desacreditada. Mas mesmo assim, nós chamamos ela pra luta. Falamos que a gente conhecia a justiça, né? A gente conhecia pessoas, a gente não conhecia a justiça. E ali se formou o movimento Mãe de Maio. Então, a gente vê que é um retrocesso, é uma coisa assim que é uma ditadura mal resolvida. E não se combate a violência com violência. Não existe jamais guerra às drogas. Jamais. Existe uma guerra não declarada onde é contra nós. Uma guerra contra nós. Então, nós estamos sendo caçados. Entendeu? E cada vez vai ficando pior, porque a cultura do medo, ela existe. A cultura do medo, ela resiste. Só não tá mais alarmante as mortes, porque existe Mãe de Maio. Existe Mãe de Maio em todo o território brasileiro.
E nós, Mãe de Maio, nós não temos mais o território brasileiro como um quilombo de luta, mas sim o mundo. Nós globalizando a nossa luta para mostrar que a ditadura está perversa, a pena de morte está decretada no Brasil. Nós não temos que discutir mais genocídio, nós temos que discutir pena de morte. Que a gente teve, infelizmente, um governo de esquerda que ele faz uma lei antiterrorismo contra os movimentos sociais, para poder deixar a gente engessado. A gente também fala que a gente precisa fazer e redesenhar uma nova esquerda. É o fascismo que está imperando dentro do nosso país, implantando a cultura do medo. Não existe guerra às drogas, jamais. Existe guerra às pessoas. Ela tem cor, ela tem classe e ela tem sexo. Tem que acabar. Isso foi a reparação que o nosso país está dando para a escravatura. É reparando dessa forma. Porque quando a gente tem uma lei áurea assinada a lápis, qualquer um apaga. E está sendo apagada, entendeu? A dizimação do povo preto e pobre favelado. Não se extinga a pobreza matando. Jamais. E a violência para se combater não é com essa falsa guerra às drogas. Jamais. Tem que acabar. É com a educação. Nós precisamos de educação. Nós precisamos desmilitarizar a polícia, porque a polícia militarizada é uma polícia que ela é violenta. Ela é violenta, porque nós batemos de frente com o comando na chacina de Osasco e dizemos pra ele que ele tentou intimidar o movimento Mãe de Maio. E o movimento Mãe de Maio ninguém intimida, nós somos lei no estado de São Paulo. E nós implantamos essa lei no Rio de Janeiro. Porque o que a gente vê, as violações do Rio de Janeiro, é macabra. E todo mundo tem que se debruçar e ser solidário ao povo do Rio de Janeiro. Porque quando a gente vê um comandante querendo intimidar uma mãe, ou então um comandante, ou então um sistema colocar uma mãe presa, como fizeram com 2 Mães de Maio, então a gente vê que eles acham no direito de, além de tirar a vida dos nossos filhos, eles acham que têm o direito de nos intimidar. O poder da fala de uma mãe é o poder de não dizer a cultura do medo. A gente não tem medo da bala, a gente não tem medo do açoite. Eu digo e repito, nós estamos unidas para contra esse retrocesso. E nós temos a certeza que a globalização da nossa luta, a gente consegue parir um novo Brasil, a gente consegue parir uma nova sociedade, a gente consegue fazer uma educação popular dentro desse sistema e dizer para essa nação que nós não somos escravos. Nós dizemos, não senhor, não senhor, não senhor. E dizer para essa nação que nós não somos escravos. Nós dizemos, não senhor, não senhor, não senhor. Porque nós não vamos jamais aceitar essa marcha fúnebre que está instalado, entendeu, dentro do nosso país. Jamais. Iremos parir um novo Brasil, uma nova sociedade. Enquanto te derrubarem 10 se levanta. Isso eu tenho certeza. E vamos dizer que as mães do Rio de Janeiro, elas estão unidas. Elas estão muito unidas. E dizer para essa sociedade que na hora de falar sobre as favelas, que dê o poder da fala para quem convive dentro dela. Entendeu? Para poder a gente acabar com essa teia de dizer nós somos favelados, nós somos periféricos e não saber o que está acontecendo lá, porque as piores violações acontecem dentro das favelas e das periferias. O Brasil é um dos maiores violadores de direitos humanos. O Brasil não tem direito de sentar na cadeira da ONU. O Brasil não fez a lição de casa. O Brasil tem que entender que esse poder fascista de pai para filho, de filho para pai, tem que acabar. A negrada tem que tomar o poder, sim. E eu acredito só no poder popular. Tomar tudo que é nosso que foi retirado. E aí a gente vai conquistar um país mais justo e igualitário.
Bem-vindos ao Fórum de Investigações Poéticas. Aqui falando, Daniel Lima. Vocês acabaram de ouvir o depoimento de Débora Silva, fundadora das Mães de Maio, uma das visões políticas mais revolucionárias do Brasil. Canta em diálogo com Débora Silva, Geleal, meu primo e grande músico. Salve família a todos que participaram da nossa ópera documental. Este é o último episódio da temporada. Nossa investigação sobre justiça no Brasil. 4 episódios para cartografar este terreno tortuoso das estruturas do sistema judicial no Brasil. Neste 4º episódio, focamos nas perspectivas de transformação da justiça. Uma sociedade sem prisões é possível? O que é abolicionismo penal? Como rever uma mentalidade punitivista? O teatro da justiça para satisfazer o desejo de vingança? Como reinventar formas de convivência? Convidamos para este episódio, além de Débora Silva, mais 3 convidados que podem nos ajudar a vislumbrar o anúncio por uma outra justiça possível no Brasil. Juliana Borges, Egberto Penido e Tiago Amparo. E começamos com Juliana Borges, consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo. É autora dos livros O que é Encarceramento em Massa e Prisões, Espelho de Nós. Começo perguntando, afinal, o que é encarceramento em massa? Quando a gente está falando de encarceramento em massa, a gente está falando desse sistema, como se organiza esse aparato, né, repressor, esse aparato de exercício de poder que é a justiça criminal no nosso país. Então, quando a gente está falando de encarceramento em massa, a gente está falando desses mecanismos, né, desse funcionamento cotidiano da justiça criminal que opera por manter pessoas presas, e o Brasil é o 3º, né, país que mais encarcera no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem uma população prisional de mais de 2 milhões, e da China, que tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, é um pouco essa discussão que a gente faz, essa provocação, né? A gente fala em encarceramento em massa. Juliana, tem esse conceito que nós da Frente 3 de Fevereiro ouvimos falar em 2008, num congresso que o Felipe Teixeira participou em Oakland, nos Estados Unidos. Na época, quando eu ouvi esse termo abolicionismo penal, foi difícil entender como isso poderia ser operado nas nossas sociedades tão punitivistas. Como essa perspectiva pode transformar a justiça? Eu me reivindico abolicionista penal, né? Me afilio aí a um campo da criminologia crítica radical. E o abolicionismo penal eu vejo mais como um movimento, né? Porque ele é bem diverso, né? Há uma diversidade muito grande de formulações no interior do abolicionismo penal. Então você tem desde construções teóricas e de linhas mesmo de atuação política que defendem que você vá fazendo reformas, por exemplo, que vão minimizando, né, os efeitos do direito penal e do sistema penal na vida das pessoas, até que a gente consiga chegar a esse processo, né, de transformação mais radical. E existem também diferenças que são teóricas do ponto de vista que a gente pode pensar que são os mais liberais, né, então que defendem uma abolição do sistema prisional por uma discussão de perspectiva de legalização das drogas por uma questão de defesa da liberdade, de liberdades individuais, né? E existe uma perspectiva que é uma leitura um pouco mais, que é uma leitura mais marxista, de marxismo crítico, né, sobre o abolicionismo penal, que vai defender essa abolição das prisões numa discussão de um processo de transformação radical da sociedade, né, e de outros mecanismos que coloquem fim a um sistema de opressão e desigualdades, né, sociais e raciais.
Acho que tem todo esse conjunto do que é o abolicionismo penal, mas no limite, se a gente fosse resumir assim, é a gente defender que não é necessário existir prisões, né? Ou que não é necessário se utilizar de mecanismos punitivos para lidar com conflitos sociais. Conflitos, eles sempre vão acontecer na sociedade, mas como a gente lida com esses conflitos é a grande discussão do abolicionismo penal. Veja a contradição, né? Tá funcionando isso que você está defendendo? Tem ressocializado? A prisão ressocializa as pessoas, que seria esse é o argumento, né, da existência da prisão, ressocializar. Ela tem ressocializado? Se ela não tem, por que a gente não pensa em outras perspectivas? Por que a gente não pensa em outras soluções para isso, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Agora, por último, como mudar a justiça que temos no Brasil? Que princípios podemos adotar para um novo caminho da justiça no país? Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro que sim, a gente tem uma justiça criminal que é extremamente vertical, né? Verticalizada, que não leva em consideração nuances do processo, né? Então, especificidades de... Não leva em consideração o contexto, né? Em que determinados conflitos eclodiram, enfim, que tenta homogeneizar o tratamento, né, em relação a determinadas condutas que são criminalizadas, né? Então acho que é primeiro pensar, né, eu gosto muito dessa afirmação que acho que é do Frei Beto, né, que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Que a gente pensar a partir da nossa dinâmica, né, a partir de como se constitui a sociedade brasileira, para a gente pensar sobre os nossos problemas, para poder construir soluções. Mas eu acho que pensar uma justiça mais horizontal, né, uma relação de envolvimento maior das comunidades, de perceber que a prisão diz respeito a todos nós. A gente pensar, né, a gente fala muito das organizações criminosas, né, dos grupos que dominam o tráfico. E a gente tem um sistema de justiça criminal que acaba meio que alimentando isso, porque quando você está prendendo pessoas que são réus primários, você está garantindo, né? Você está garantindo ali a alimentação desses grupos, porque como que você vai sobreviver na dinâmica prisional, né? Então a gente também tem que pensar que esse tipo de ação, ele retorna para a sociedade, se a gente não quiser pensar no envolvimento maior da sociedade, mas no retorno que isso traz para a sociedade, que é mais essa ampla criminalização, ela tem alimentado mais violência, ela tem retroalimentar, né? Tem sido um sistema que se retroalimenta ali e que amplia e eclode violência para o todo da sociedade, para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que pensar uma política criminal alternativa é pensar em tudo isso, né? A gente precisa de uma polícia que seja ostensiva, ou a gente precisa de um modelo de segurança que seja comunitário, né? Que seja participativo. Que esse agente policial, que esse agente de segurança seja visto como um parceiro da comunidade e que ele possa trabalhar na resolução de conflitos, né? Que ele não seja só aquele cara que fala, não, então vou aqui, vou te pegar, vou te levar, você vai ser preso e acabou. Como que a gente lida com essas dinâmicas? E isso passa também por uma discussão sobre valorização da carreira, né, dessas corporações, para um debate tem todo um debate de unificação ou não dessas carreiras, fazer essa discussão, passa por uma valorização de toda essa estrutura, de repensar toda essa estrutura e para que a gente garanta direitos tanto para as pessoas que têm que lidar com o sistema penal cotidianamente, quanto também para as pessoas que têm que executar essa política, porque hoje o que a gente vê é um sistema que desumaniza tanto quem executa quanto quem passa, né? Quem sofre os efeitos dessa política. Também nesta conversa está conosco o doutor Egberto Penido. Egberto de Almeida Penido é juiz da primeira vara da Infância e Juventude no Tribunal de Justiça de São Paulo.
juiz responsável pelo grupo gestor da Justiça Restaurativa em São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos de Justiça Restaurativa da Escola Paulista de Magistratura e integrante da Rede de Comunicação Não Violenta do Brasil. Egberto, poderia explicar de forma sucinta para o nosso ouvinte o que é justiça restaurativa? Ela parte de uma grande insatisfação do sistema, ela parte de isso que está aí, está bacana, né? Isso que está aí, em vez de harmonizar, está gerando mais desequilíbrio. E a função da justiça é trazer uma harmonização dinâmica, né, viva, mas o que está ocorrendo? É um sistema que aquelas promessas de você aplicar uma pena e a pessoa ficar inibida de voltar a praticar o ato, isso servir de exemplo para que outros não praticam o ato, isso não tem sido uma estratégia eficaz de você lidar com uma dinâmica de sofrimento. Alguém ocasionou sofrimento do outro, você vai ocasionando sofrimento a essa pessoa. Um sistema complexo, cheio de questões, caro. Um adolescente internado na Fundação Casa custa em torno de R$10 mil mês. Tem alguma coisa errada nesse sistema. Um sistema que associa a justiça como vingança, um sistema em que a vítima, que é essencial para a materialização do valor justiça, ela vira um mero objeto, ela é coisificada, é uma mera prova para se estabelecer uma relação entre Estado e réu para poder punir. E ela não é acolhida em todas as suas necessidades, inclusive as necessidades que surgiram a partir do momento que ela foi impactada. Então, a vítima é essencial para a justiça restaurativa. Um sistema que não pensa, ainda está calcado em responsabilizações individuais. Não que não existam responsabilizações individuais, mas quais são as corresponsabilidades da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, né? E hoje em dia não dá mais para a gente não olhar para isso também, né? Com todas as questões de violências estruturais e com tudo que a ciência trazem, né? As ciências de ponta. Desse caldo de insatisfação, né, surge o que a gente pode fazer diante disso, né? E aí que começam a olhar outras culturas, não só culturas ancestrais, culturas que estão aí, que mostram que a forma de você lidar com alguma pessoa que gerou um desequilíbrio social, vamos chamar assim, ou gerou um dano a uma outra pessoa, existe infinitas outras maneiras de você lidar, que não seja através da ameaça, do castigo, do constrangimento, do sofrimento, né, das dinâmicas punitivas. Né? Como é que o direito penal ainda trabalha com uma lógica de responsabilização individual? Como é que eu estou numa audiência com um adolescente em conflito com a lei, respondendo com um crime um ato infracional referido a um crime de tráfico, né? E eu chego para ele, escuta, agora você vai receber uma medida socioeducativa de liberdade assistida, e pouco importa que sua mãe, que você está na periferia, que sua mãe sai às 5 horas da manhã para trabalhar na casa de terceiros, volta às 8 horas da noite arrebentado, pouco importa que a sua escola ali esteja sucateada, a escola pública, pouco importa que você tenha uma biqueira, né, ali perto da casa que está te oferecendo um valor que você jamais ou vai ter uma probabilidade muito pequena de ganhar na vida por todas as questões das violências estruturais. Pouco importa que você está numa idade que os hormônios estão à flor da pele, que você está testando limites. Pouco importa que tem uma sociedade de consumo, criando necessidades artificiais. Pouco importa tudo isso. E aí a gente entende que isso é justiça, entende que através, então, dessa ameaça ou de uma medida, naqueles 5 minutos que você tem, né, isso vai gerar uma transformação, não que não gere algumas vezes, né? Muitas vezes gera, mas a probabilidade diminui muito. E a velha pergunta é a coisa certa a fazer? Ou a serviço de que está essa justiça? Enfim, quando você entra num fórum como no Brasil, né, Daniel, você chega lá e olha, tem alguma coisa errada, porque 99% vem de uma determinada raça, de uma determinada classe. O que significa isso? Então, a serviço do quê?
promover, né, encontros entre vítima, ofensor, entre só vítima e ofensor, mas a família da vítima, a família do ofensor, representantes que sejam significativos para aquelas pessoas, ou pessoas que contribuíram para aquela situação também, pessoas por responsabilidade. Então, a justiça restaurativa pode se dizer, né, como um conjunto, né, de valores, de técnicas, que também elas são importantes, sim, mas de diretrizes, né, e de princípios, né, que desvelam, né, as causas de uma situação conflitiva ou de violência, né, e apontam de forma propositiva como responder àquilo, né, uma perspectiva de corresponsabilidade, não olhando para o passado, mas para o futuro, daqui para frente, o que a gente faz, uma vez acontecido está, de forma ativa e não passiva, não é você recebendo algo de cima para baixo, né, e sendo imposto, mas construindo junto, você respondendo aquilo que você escolheu a fazer que impactou o outro. Que conta um caso de 3 alunos que colocaram uma bomba numa escola, né, porque estavam com uma dificuldade de diálogo, de comunicação com a gestão dessa escola. E só que quando jogaram essa bombinha, esse petardo feito que eles fizeram de forma artesanal, não caiu no lugar que eles queriam, ali perto da secretaria. Aí um dos alunos foi lá, deu um pontapé, em vez dela ir para a porta da secretaria, se afastou mais, acabou chegando perto de 3 alunas, explodiu e fragmentos atingiram as pernas dessas meninas, aquela fumaça, aquele auê, aquele bafafá todo, enfim. E esses alunos já estavam para ter a transferência compulsória da escola, embora a escola fizesse parte de um projeto de justiça restaurativa. Mas foi feito um círculo restaurativo no Conselho Tutelar, né, que também fazia parte do projeto. E lá, depois de todas as metodologias e técnicas aplicadas, né, de conversação, de comunicação, entendendo a razão, as causas, as consequências, enfim, as corresponsabilidades, chegou-se num acordo, além de um pedido de desculpas qualificado, não aquele pedido de desculpa do começo que alguém chega assim só para se livrar de uma situação, desculpa aí, fui mal. Mas realmente você vê que a pessoa entendeu, respira mais fundo, né? Tem toda uma comunicação corporal também, teve pedido de desculpa, ressarcimento de medicação, de tratamento daquelas meninas, mas também dali, nesse processo criativo, estabeleceu-se que aqueles alunos iam fazer uma formação no Corpo de Bombeiro na região de Heliópolis, ali, que é a região das escolas públicas, para que eles se tornassem guardiões dos intervalos das aulas, né, para algum acidente. E estabeleceu-se que um jornal, que o Grêmio da escola, que também estava desativado, ia ser retomado para esse canal de comunicação, que foi a origem de tudo com a escola. E foram coisas muito bonitas que vão surgir. E durante um ano, nessa escola não teve mais um caso de bomba. Então, são casos que você tem um tempo de investimento, mas com muita qualidade. E a quebra do ciclo de violência também é proporcional a esse investimento. Egberto, temos uma pergunta performática ao final. A pergunta é: a justiça é cega? Então, essa pergunta, até a origem, talvez, é muito da questão da venda, né, na imagem da justiça, né, que tem um símbolo, uma busca, pelo menos, de que você mantém aqui distante, né, de não olhar as diferenciações e trazer a verdade, né, assim, de uma forma mais neutra possível, né. Essa é a busca, né? Que a gente sabe que essa neutralidade é muito, mas muito difícil. O que eu entendo também com essa venda é um convite profundo para uma introspecção, para um mergulhar interno, né? Que essa é uma essência muito grande da essência da justiça, vamos dizer assim. Inclusive, nossas práticas, que a Caverá conta, nas práticas dos Guaranis, que Guarani, a palavra quer dizer de guerreiro de si mesmo, e quando alguém faz uma prática de desarmonia, de desequilíbrio social,
é convidado a ter uma reclusão, mas não no sentido que nós estamos acostumados, mas que ele possa entrar em contato consigo mesmo, né? Que dialoga um pouco com essa questão da venda, porque entra em contato consigo mesmo. E depois essa pessoa vai para o centro de um círculo onde as pessoas que se têm relações com elas falam das relações que têm com ela, para reconectar ela com essa essência. Tiago de Souza Amparo é professor de Direito da FGV, ministrando cursos sobre direitos humanos, direito internacional, políticas públicas, diversidade e discriminação. É advogado e colunista semanal da Folha de São Paulo, participa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial. Tiago, poderia compartilhar os seus estudos sobre as raízes históricas do racismo no sistema jurídico e judicial brasileiro? O racismo no sistema judiciário e no ensino jurídico começou quando começou o judiciário, quando começou o ensino jurídico no Brasil. E isso não só como conceito, é como história mesmo. As faculdades de direito no Brasil, especialmente em São Paulo, Olinda, Recife, elas começaram ali como um processo de criação do Estado do Estado brasileiro, logo após a independência, e em parte influenciadas por teorias eugenistas que eram ensinadas nas faculdades de medicina, nas faculdades de direito. Na segunda metade do século XIX você já tem uma mudança, e isso é interessante porque você tem ali no final do século XIX, na segunda metade, no final do século XIX, com a abolição, você tem algumas mudanças interessantes, porque de um lado você tem uma mobilização jurídica, né, por protagonistas como Luiz Gama, de utilizar o mecanismo do direito e das cortes para tentar combater a escravidão ilegal, e a liberdade de pessoas negras era presumia-se que não existia, né? Presumia-se que ela precisaria ser provada, e aí as cortes tinham uma mobilização muito forte. Então, o processo de mais para o final do século XIX não tanto das teorias eugenistas, mas mais com uma perspectiva de criminalização de pessoas negras, e muitas vezes criminalização de pessoas negras por outras razões que não a raça expressamente. Acontece que na história do Brasil e a história do judiciário é uma história constante e a história das polícias é uma história constante de ilegalidade, no sentido de referendar essa criminalização e a escravidão de pessoas negras, mesmo que ilegal à época, né? Então acho que uma coisa que é interessante a gente olhar é o paralelo entre a construção de uma sociedade brasileira, de um Estado nacional. Ela caminha junto na história brasileira com a construção de faculdades de direito influenciadas, onde se ensinava muito essas teorias eugenistas, e também tinha-se a ideia e a prática de criminalização de pessoas negras. Isso caminha junto com o estabelecimento de tribunais e de cortes no Brasil, que muitas vezes estavam ateladas, tanto a polícia quanto as cortes, às autoridades dos locais, né? As autoridades locais dos diferentes províncias, diferentes estados. Então a gente percebe que essa relação entre elites locais, o sistema de policial e as forças de segurança, e essa ideia palaciana, né, do direito e a forma de se praticar o direito e praticar o sistema de justiça, é histórico, né? Então qualquer pessoa que entra no tribunal hoje não tem como se remeter ao século XIX e a essa estrutura de corte mesmo, e não de corte no sentido jurídico, mas daquela corte de nobreza. Isso faz parte da constituição da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Tem uma matéria da Folha falando que tem mais juízes chamados Luiz, desembargadores chamados Luiz no Tribunal de Justiça de São Paulo do que mulheres. Eu sempre trago isso porque... e é engraçado que essa estatística não considera os que se chamam Luiz Augusto, que acho que tem 2. Então vocês percebem, não precisa nem do Luiz Augusto, só não é nome composto, é nome simples Luiz. Pra você ver o tamanho da desigualdade que existe. E não é só desigualdade porque
enfim, não poderia ser mais diverso. Não é só isso, né? É porque ela reflete o processo histórico de acumulação desses poderes, né? Tem pesquisas que mostram as relações de parentesco entre juiz, desembargador, ministro do STJ, do STF. A ideia de não simplesmente referendar de quem é filho de quem, naquelas provas, né, orais que tinha e tal. E você tem um processo de profissionalização dessas entradas e de promoção do judiciário. Isso tem um potencial de tornar o judiciário melhor. Tiago, como pensar um sistema de justiça antirracista e o que precisaríamos revolucionar no nosso sistema atual de justiça para chegar a uma justiça antirracista? Eu acho que, em primeiro lugar, um judiciário antirracista é um judiciário que vê a questão racial. Não dá para você ser antirracista sem ver a questão racial. E quando eu falo ver a questão racial, significa você ter dados que levem em questão a questão racial, que você saiba as disparidades raciais que existem dentro do judiciário e crie mecanismos internos institucionais permanentes para enfrentar essas disparidades. Eu acho que um judiciário antirracista é olhar qual é o impacto que o próprio judiciário tem na perpetuação do racismo, então que se reflita criticamente quais são os mecanismos judiciais que permitem que o racismo se perdure. O racismo ele é estrutural no sentido de que ele permeia tanto a política, quanto o direito, quanto a economia. Então, não é só o judiciário que perpetua o racismo, mas ele também, de certa forma, contribui como quase qualquer instituição contribui. Eu lembro de um texto do James Baldwin que ele vai falar assim: não conheço nenhuma instituição que não seja racista. No sentido de que tenha algum critério, alguma viés racista nessa instituição. Então, acho que pensar criticamente, também substantivamente, como o judiciário tem perpetuado, seja na criminalização da pobreza, por crimes de crimes insignificantes, em violação a princípios constitucionais. Você tem a guerra às drogas como um dos principais fatores que impulsiona a morte de jovens negros no país. A gente tem a criminalização de mulheres, especialmente mulheres negras, com relação à interrupção da gravidez, com relação ao aborto, e que isso também impulsiona muitas das violações. A gente tem a falta de jurisprudência e de investimento judicial para pensar questões inovadoras sobre direitos sociais. Então, muitas vezes as pessoas investem muito tempo para criminalização, muito tempo e dinheiro para a criminalização de pessoas negras, mas pouco se debruça sobre como melhorar o sistema de habitação, de saúde, de educação e influenciar a partir do judiciário, a partir do direito, para que essas instâncias consigam ser melhoradas, que isso vai ter um impacto para a população negra. Eu acho que também um judiciário antirracista é um judiciário antipunitivista. Então, não é o contrário do antirracismo ser punitivista. Então, pensar formas alternativas de prover justiça, né, mediação de conflito, conciliação, que existe há pouco tempo, 16 anos mais ou menos no Brasil, pensar um pouco como a gente consegue fortalecer outras formas de justiça, que reparação, de colocar as pessoas uma na frente das outras para poder discutir sobre as questões, pensar soluções estruturais. Então você pensa como que o judiciário consegue promover o conhecimento de direitos, que a gente está falando nas escolas, em diferentes comunidades, nas discussões reais que as pessoas têm. Então eu acho que o judiciário, se tivesse uma autocrítica de pensar como ele perpetua o racismo internamente também na sua relação com a sociedade, seja pela falta de representatividade, seja pela não consideração da raça, não do seu próprio trabalho, seja na próprio impacto desproporcional de pessoas negras em pessoas negras no trabalho do judiciário, a gente vai avançar um pouco mais. E esse trabalho é interessante para ver que demorou séculos para que isso fosse pauta do judiciário, e acho que hoje, nos últimos anos, tem sido pauta do judiciário especialmente por causa de impulsionado por pessoas negras que estão nesses espaços. Oiê! 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 Oiê!
Este podcast é fruto do programa de residência artística no setor público realizado pela Automática, República.org, Instituto Beth Jacob Laffer. A nossa equipe do Fórum de Investigações Poéticas conta com a pesquisa e criação de Laís Ribeiro, Felipe Teixeira e Fernando Sato. A trilha sonora original do nosso podcast, neste episódio, tem a direção incrível do Will Robson. O teclado é de Marcelo Maita e baixo de Mathieu Rebrat. Que Leal faz as vozes musicais deste episódio. A mixagem é de Pedro Neusman. A arte de capa do nosso podcast é assinada pelo Senegambia. Temos também, para cada episódio, uma criação audiovisual com motion graphics elaborados pela Bijari, com execução de Alexandre Marcati, Geandre Tomazoni e Rafael Minhoso. Eu sou Daniel Lima, diretor e editor do Fórum de Investigações Poéticas. Não percam a próxima temporada, 2021, Justiça no Brasil. Tem que acabar!